O mundo tem vivido dias difíceis. A humanidade não sabe o que fazer. Mas existe uma solução. Escute Deus. Com a palavra, o pastor Nelson Rocha. Hoje, a vida continuamente sem pecado é mais um bonito alvo do que uma bonita história. Amanhã, porém, quando trocarmos de corpo e de ambiente, seremos perfeitos como perfeito é o nosso Pai Celestial. O apóstolo João sabia muito bem disto quando escreveu em 1 João capítulo 2, no versículo 1, ele, na linguagem de hoje, ele disse: estou lhes dizendo isso a fim de que vocês fiquem longe do pecado, mas se vocês pecarem, existe alguém para interceder por vocês diante do Pai. O nome dele é Jesus Cristo, aquele que é tudo quanto é bom e que agrada completamente a Deus. É por isso que a porta da confissão de pecados é uma porta continuamente aberta. Diz a Escritura: se afirmarmos que estamos livres do pecado, estaremos enganando a nós mesmos. E ainda completa: uma declaração dessas é um erro absurdo, mas se admitirmos os nossos pecados e os confessarmos, Ele não vai deixar de nos atender, porque Ele é fiel a si mesmo e Ele perdoará os nossos pecados e nos purificará de todo erro. Tomemos, por exemplo, Davi, aquele homem que, pasmem, um dia, Davi no Salmo 40, no versículo 12, disse que tinha mais pecados do que cabelos na sua cabeça. Imagine bem, não há nada mais estranho na dupla experiência de Davi, sendo um homem tão pecador e ao mesmo tempo sendo chamado na Escritura de um homem segundo o coração de Deus. Nós também podemos ser assim. Nós também somos assim. Acertamos e erramos. Erramos e acertamos. A semelhança do apóstolo Pedro, que um dia confessou com entusiasmo e confiança que Jesus era o Cristo, e poucos dias depois, lá na crucificação de Cristo, ele negou, disse jamais ter visto o Senhor. A vitória sobre o pecado é possível, mas não é fácil. Paulo fala sobre isso abertamente. Ele diz: o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer, e o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos, são duas forças que agem dentro de nós em conflito, em oposição, em briga, em guerra, uma contra a outra. Os dois modos de vida são opostos entre si. Nenhum dos dois lados está disposto a ceder, nem a carne e nem o espírito. A carne não quer entregar os pontos, o espírito também não quer entregar os pontos e fazer qualquer concessão um ao outro. É uma luta
se viu sem tréguas, sem rendição, e vou ser claro para você, uma luta sem fim, uma luta que só terá fim no dia do arrebatamento da igreja, ou no dia que Papai do céu te chamar, no dia que chegar o momento de partirmos dessa terra. Enquanto estivermos aqui, haverá uma luta da carne contra o espírito. E não é a primeira vez que a ideia de um poder inimigo aparece na Bíblia Sagrada. Na parábola do trigo e do joio, Jesus contou que certa noite, para ser mais direto, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim chamada joio, e depois foi embora. Isso está escrito em Mateus capítulo 12, no versículo 35. E quando Jesus foi explicar essa parábola para os apóstolos, em Mateus 13, versículo 39, ele diz que o inimigo que semeia a erva ruim, ou semeia o joio, enquanto os servos dormem, esse inimigo é o próprio diabo. Nós precisamos ser mais realistas e menos triunfalistas. Precisamos nos valer da videira e do espírito, e não só da intenção e dos bons propósitos, ao mesmo tempo que devemos ter certeza de que a vitória final virá através de Jesus Cristo. Depois de qualquer comportamento duvidoso, a graça de Deus nos alcança mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. E somos recolocados pela infinita misericórdia de Deus no nível em que estávamos, desde que admitamos o erro e confessamos com humildade. Isso não é outra coisa senão a chamada restauração. A bênção da restauração não é só para grandes e longos pecados e escândalos, mas a bênção da restauração é também para pequenos desvios cometidos, como costumamos dizer, por pensamentos ou mesmo por palavras e obras. Uma restauração atrás da outra é melhor do que um pecado atrás do outro. Escute Deus, Ele tem o melhor para você. Você acabou de ouvir o pastor Nelson Rocha, da Igreja Unida do bairro São Geraldo. Participe dos nossos cultos, todos os domingos, às 9h30 da manhã e às 18 horas. Quartas-feiras, às 9 da manhã e às 8 horas da noite. E aos sábados, às 20 horas. Igreja Unida, Rua Mangaratiba, 189, bairro São Geraldo, Belo Horizonte, Minas Gerais. Você será muito abençoado. Uma bênção espera por você.